Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa para te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nesta edição a gente trata sobre os constantes ataques a comunidades e terras indígenas, a partir das histórias contadas pelo documentário O Território, que ganhou prêmios internacionais, inclusive o prestigiado Emmy Awards de 2023 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A floresta, os rios é a nossa casa, onde a gente se mantém. Porque o Uruê-Uauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Ela é, para mim, no meu ponto de vista, o coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. A produção do Nature Geographic venceu a categoria de mérito excepcional em filmagem de documentário. Dirigido pelo americano Alex Pritz, o território acompanha a comunidade Uruê-Uauau na luta contra o desmatamento ilegal na Amazônia e as invasões de garimpeiros e madeireiros em sua área protegida na floresta. Os protagonistas do documentário Bitatê Uruê-Uauau e Vandeide Bandeira, a Neidinha, receberam o prêmio na companhia dos produtores Tixaí Suruí e Gabriel Uchida. A terra indígena tem uma área de 1.800 hectares, onde vivem povos de 9 etnias, incluindo indígenas isolados. E para a gente falar sobre o filme e a luta dos povos indígenas na Amazônia, a gente conversa hoje com a Neidinha, com a Ivandeide Bandeira, uma das protagonistas desse documentário. Neidinha, muito obrigado pelo contato, a disponibilidade de conversar com a gente aqui, né, para a Sagres TV, para Goiânia, região central aqui do país. Muito obrigado pela disponibilidade, Neidinha. Eu que agradeço o convite, me sinto super honrada de estar aqui com vocês. Então, vamos lá, vamos mandar para o público aí as informações, tirar dúvida. Vai ser muito legal o programa e eu conto com todo mundo aí assistindo. É isso, Neidinha. E assim, a gente vai falar bastante do documentário, da situação do território Uruê-Uauau, no estado de Rondônia, mas que é claro, né, hoje está se tornando, a gente vai ver por imagens, enfim, está se tornando uma fronteira, né, desse desmatamento, dessa agressão à floresta amazônica, aí no território de Rondônia, no território indígena Uruê-Uauau. Mas antes da gente entrar nessas questões todas, detalhar o documentário, o território, eu queria ouvir de você um pouco da sua própria história, para a gente localizar quem está nos assistindo sobre quem é a Neidinha e por que a gente está conversando com você e por que você, inclusive, protagonizou esse documentário. Como é que começou a sua relação com os povos indígenas? O seu pai, me parece que já trabalhava na floresta, dá para dizer isso? Como é que é a sua história? Então, eu nasci no Acre com um ano. A minha mãe me trouxe para Rondônia, veio para Rondônia e nós fomos morar onde hoje é a terra indígena Uruê-Uauau, né, que naquela época não era demarcada. E meu pai foi trabalhar com extrativismo, meu pai seringueiro, foi cortar seringa. Mais tarde, meu pai vira seringalista, né, ele consegue se tornar dono do seringal, mas quando a gente tinha 12 anos, meu pai resolveu que os filhos precisavam estudar, né? Que ele queria que as filhas dele, né, estudassem, que são 2 meninas, eu e minha outra irmã. E aí ele traz a gente para a cidade, que é a primeira vez que, na verdade, eu vou ver uma cidade, né? Eu tenho 12 anos, cresci no mato até lá. E quando eu cresci no mato, minha mãe ensinou a gente a ler em livrinhos de cowboy, em revista Manchete, Cruzeiro. Provavelmente quem está assistindo a gente nunca nem viu uma revista dessa, Manchete e Cruzeiro, Grande Hotel, os livrinhos de bolso de faroeste que contavam a ocupação, a colonização americana, né? E nessa leitura, sempre me incomodou o fato de que nos livros os brancos entravam na terra indígena, na terra
dos indígenas americanos, matavam todo mundo, tomavam a terra e viravam heróis. E eu dizia para mim que se um dia eu saísse, né, saísse da floresta para a cidade, eu ia lutar para que nunca mais ninguém matasse os indígenas e virasse herói, e que as terras e os direitos dos indígenas seriam assegurados. Então, desde que eu saí, eu começo minha luta em defesa dos direitos dos povos indígenas. Começa aí mesmo na minha saída da floresta para a cidade. Isso é um resumo bem rápido. Aí eu fui estudar história, eu pinto, então comecei a pintar óleo sob tela com a temática indígena. Eu fui fazer teatro com a temática indígena, eu escrevia poesia com temática indígena. Então, voltei toda a luta, né? Fui desenvolvendo projetos, sendo voluntária, fui ser voluntária no CIMI, que era uma organização que trabalha com indígena durante um tempo, isso logo muito tempo atrás. E quando tenho o primeiro contato com os Paité Suruí, com os Jupaú, que são conhecidos como Urueu-Uauau, a FUNAI, naquela época, ficava em frente à minha casa. E aí eu passo a ter esse contato direto, porque antes, quando eu vivia na floresta, o contato era só visual, porque minha mãe levava a gente, quando minha mãe ia lavar roupa no rio, que levava a gente, sempre visualizava os indígenas, pelado, pintado de urucum, aquela coisa toda, e até aí a gente não sabia a autodenominação. Mas foi muito assim, de lá para cá, eu dediquei toda a minha vida a isso, por isso fiz história na faculdade, por isso fui fazer meu mestrado com a minha dissertação voltada para a questão indígena, e o doutorado, estou lá tentando terminar, acho que nem vou terminar, mas o doutorado muito em cima disso. E Neidinha, você já falou um pouquinho sobre a FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio. Eu soube que você foi a primeira mulher que participou de uma expedição com a FUNAI para localizar indígenas isolados, né? Quando foi essa expedição? Como é que foi ela? Conta um pouquinho para a gente. Isso faz muitos anos. Primeiro, tenho que contar que venci a batalha do racismo, do preconceito contra as mulheres, né? Porque as pessoas, quando eu fui trabalhar na FUNAI, elas diziam muito que aquele trabalho era um trabalho apenas para homens, que mulher só podia trabalhar ficando no posto, tinha o que a gente chamava de posto indígena, que era a sede dentro da terra, né, onde aconteciam as conversas, as coisas tudo. Mas eles diziam, ou tu ia trabalhar na saúde também para ficar no posto dando atendimento à saúde. Mas que o trabalho com índio isolado, de levantamento de índio... Eu estou falando década de 80, gente. Que o trabalho com índio isolado não podia ser feito por mulheres. Tinha que ser feito, só podia ser feito por homens. E eu dizia que para eles que não, que os índios isolados, eles têm família, eles têm mulheres, eles têm filhos. E se o trabalho de andar na floresta procurando localizar os indígenas que ainda não tiveram contato com a sociedade não fosse um peso maior para eu carregar nas costas, né, do que eu podia aguentar, não haveria nenhum problema, porque também os homens não carregam nenhum peso além do que eles podem aguentar. E aí, depois de muita batalha, muita discussão, eu consegui que eles concordassem comigo, e aí eu iniciei... Quando a primeira vez que a gente foi andar no mato, gente, procurando os indígenas, vocês não têm noção do que os homens fizeram comigo. Eles colocaram na minha bolsa, você vai tirar fotos. Então,
Colocaram as máquinas fotográficas, repartir a comida, né? Porque isso é normal mesmo, né? Repartir igual para todo mundo carregar, e eu levava os equipamentos fotográficos, parte da comida, a minha rede, o meu lençol, meu cobertor, essas coisas todas, e fomos. E eles ainda colocaram uma arma na minha bolsa para eu carregar, e tudo que eu pensava era me livrar daquela arma. Eu digo, uma hora eu vou jogar isso em algum canto, porque eu não vou carregar isso, e eu não concordava em ir armado para o mato. Eu não concordava com isso. E aí, nessa caminhada toda, quando a gente foi atravessar um rio muito profundo, eu dei um jeito da arma cair no meio do rio, e aí me livrei daquele treco super pesado. E depois de andar muito na floresta, tudo fazendo trabalho, a localização, quando a gente volta, que vai fazer uma avaliação, uma conversa, eles falam, não, você é uma mulher diferente das outras. E eu disse, eu não sou uma mulher diferente das outras, eu sou uma mulher igual a qualquer outra mulher. O que precisa é que seja dada oportunidade às mulheres. E foi assim que eu abri caminho para que outras mulheres pudessem fazer esse trabalho. Extremamente importante, Neidinha, essa satisfação total de estar falando com você e ver o quanto o seu trabalho é bonito. E como que foi para você superar isso e chegar no trabalho que você está fazendo hoje em dia? Como é que está sendo o seu trabalho hoje em dia? Superar a discriminação, sabe? Do fato de tu ser mulher, né? Tu ser mulher da Amazônia, sabe? Tu ser uma mulher que vai contra todos os estereótipos que aí está, é bem difícil. Então, a gente está sempre tendo que romper barreiras. Mas eu sempre fui essa pessoa que não se contenta com o que querem me dar. Eu quero ter minhas próprias conquistas, e eu luto pelas minhas conquistas. Então, o tempo todo eu fui vencendo o machismo, o preconceito, o racismo. E depois que eu faço esse trabalho com a FUNAI, e a gente denuncia a FUNAI por corrupção naquela época, eu decido, junto com um grupo de amigos meus, criar a Canidé, que é a Associação de Defesa Etnoambiental, com o objetivo de continuar o trabalho com os povos indígenas, mas muito com o princípio da defesa dos direitos, da garantia de território e de promover o desenvolvimento sustentável com o fortalecimento da cultura. Então, hoje nós temos, a Canidé tem 31 anos de atuação e de trabalho, e a gente está em várias partes do estado, está no Amazonas, está no Mato Grosso, e a Canidé, a sua direção quase toda é mulher, quase toda é mulher. E nós temos a nossa coordenadora geral, a nossa chefe, né? Ela é uma mulher, é a Chay Suruí, é uma mulher indígena que está aí na luta, na batalha. O nosso conselho, nós temos metade indígena, temos representação da mulher preta, temos também um homem também, porque a gente não quer essa briga contra os homens. A gente quer estar junto, um lado a lado do outro, né? Mas a maioria, né, o nosso conselho e a nossa direção são mulheres. E a Canidé hoje tem muito essa coisa de mais da metade da Canidé ela é indígena. Então, ela é um misto de organização indígena com organização de direitos humanos e meio ambiente. Neidinha, para terminar esse primeiro bloco aqui da nossa conversa, né, no próximo a gente fala mais sobre o próprio documentário, como é que foi a filmagem. Quem assiste o documentário acho que já fica com dúvidas de como que aquela produção foi feita, né, com imagens assim, muito bonitas, mas outras também extremamente impactantes, enfim.
Mas antes da gente entrar no documentário, eu queria que você me contasse uma história. Conta a história da onça, da foto da onça. Você foi atacada por uma onça e tirou a foto. Que história é essa? Gente do céu, vocês não têm noção do que é. Tu anda a vida inteira no mato e tu nunca foi atacado. E nós estávamos, e mais 4 companheiros, fazendo o levantamento da área de ocupação de índios isolados no Parque de Guajará-Mirim. E nós estamos andando há 3 dias ouvindo um assobio. E quando o pessoal perguntava, eu dizia, cara, meu pai sempre me disse que ou é onça assobiando ou é uma pinguari assobiando. Né, que o mapinguari é um ser mítico da floresta, que protege a floresta. Mas a gente era mês de agosto, a gente andava, e aí, quando a gente sobe uma cachoeira, a gente senta para olhar. Vocês imaginam que isso é início da década de 90. Os instrumentos que a gente tinha para andar no mato era uma bússola pequenininha, não sei se vocês já viram, uma bússola redondinha de plástico, e as cartas geográficas do Radam Brasil, 78. Então, a gente se guiava por ali. E a gente sobe, senta numa madeira que estava caída, para olhar a localização, onde é que a gente está, né? Quando eu e o Rogério estamos olhando a localização de onde a gente está, a mata se abriu na minha frente e a onça veio na minha direção, né? Ela levanta na minha direção. E todo mundo ficou paralisado, sem nenhuma reação diante daquele animal lindo, né? Maravilhoso. E eu não sei se era por conta dessa coisa de querer vencer o preconceito dos homens, tudo contra a mulher. A única coisa que me vinha na cabeça era que eu precisava fotografar a onça. E eu gritava para eles, não matem, que eu quero tirar a fotografia. E eles também nem sabiam onde tinham colocado a arma. Até hoje, o Evandro, que foi o único que teve uma reação, né? Ele fala, tu deve a tua vida para mim, porque ele reagiu, ele pegou o facão, e ele foi para a onça e ele acertou o focinho dela e ela afastou. Uhum. E ela afasta. E quando ela afasta, o Fernando, ele dá um tiro para cima, ele não dá um tiro para acertar. E aí ela vai embora. E os meninos falam, olha, a onça atacou porque você é muito pequena, porque eu sou uma mulher pequena, viu, gente? Sou pequenininha e magrinha. E naquela época eu era mais magrinha ainda. Naquela época eu tinha 40 quilos. Hoje eu tenho 50. E aí eles disseram, vamos pôr você no meio da gente, porque a gente andava antes numa linha horizontal, varrendo a floresta, e aí eles falam, não, vamos andar numa linha horizontal, com você no meio, porque você é menor e ela vai atacar porque você é pequena. É. E aí me colocam no meio. E quando a gente, ao final da tarde, a gente sempre acampava de 4h30 para as 5 da tarde. Quando a gente para acampar, para armar o acampamento no meio da floresta, os meninos, a gente escolhe uma bifurcação de 2 igarapés. E aí eles colocam eu bem naquela parte da bifurcação, porque aí eu estaria protegido pelos igarapés e eles armaram a rede deles no entorno da minha rede. A onça passou a noite inteira esturrando em volta do acampamento. Aí, já no amanhecer, ela pula bem do lado da onde eu estou e vai embora. Mas a gente acredita que isso era muito porque era mês de agosto, geralmente é mês que elas estão dando cria, provavelmente ela estava com cria, porque os animais eles não atacam assim, eles só atacam se sentem ameaçados ou se eles estão com fome, né? Mas foi muito legal porque, como eu gritava para eles, não mata, e ninguém matou,
Quando a onça foi embora, eles queriam me matar de porrada. Eles dizer, sua miserável, você é louca. Como? E aí, na verdade, 5 minutos depois, eu fui tremer, pensar em toda a situação. Aí, sim, o corpo tremia que tu perde o controle. Então, durante um tempinho, meu corpo inteiro ficou tremendo, pensando, podia ter virado almoço de onça. Neidinha, eu já tinha lido essa história, mas ver e ouvir você contando é mais impactante ainda. Mas mostra essa realidade, né? A Neidinha dizendo que é uma mulher pequena, né? Magrinha, mas que tem um peso gigantesco, né, nessa luta, e a gente fala mais sobre a luta contra aí os ataques, né, a comunidades indígenas, a terras indígenas como a Urueu Auau, lá em Rondônia, daqui a pouco. No segundo bloco, quando a gente fala mais sobre especificamente o documentário O Território, a Neidinha Suruí continua com a gente, o Pauta 1 volta daqui a pouco. Já estamos de volta com o Pauta 1, que nesta edição trata sobre os ataques a comunidades, a terras indígenas. E a gente, nesta edição, né, do Pauta 1, fala principalmente sobre a situação no estado de Rondônia e a história contada no documentário O Território. A Associação do Rio Bonito dizem que querem sua terra. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Eles querem acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não. Reginha, tá aí o resultado, né? O filme já está rodando, o documentário já está rodando pelo mundo, né? Mas gostaria de saber como é que ele se iniciou, como é que foi esse contato do pessoal do Nature Geographic com vocês para construir esse projeto, né? Que hoje já está até premiado com o Emmy 2023. Então, na verdade, não foi a National Geographic que entrou em contato, não. Quem entrou em contato foi o Alex. Ele entrou em contato com... Ele tinha lido sobre a minha história e do Urueu Auau nos jornais, em várias... Tinha visto entrevista. E aí ele entra em contato com o Gabriel Uchida, dizendo que queria fazer um filme no Brasil, tal. E o Uchida conta a minha história para ele, né? E fala que me conhece e tal, e traz ele para conversar comigo. Quando o Alex vem para conversar comigo, eu falo para ele que para fazer um documentário comigo, eu tinha algumas exigências. A primeira era que o filme deveria ser filmado pelos indígenas. E para filmar os indígenas, precisava ensiná-los a usar filmadoras, e eu queria que fossem filmadoras profissionais. Não podia ser nenhuma filmadora porcaria. Eu queria material profissional e eu queria o olhar dos indígenas na filmagem. Mas eu também queria que filmasse os invasores, os grileiros, mas a partir do olhar dos grileiros. Eu não queria fazer um documentário sobre minha vida, né, da minha luta com os indígenas, onde os indígenas são os heróis e o outro lado são os bandidos. Eu não queria isso. Eu queria que cada um mostrasse seu próprio olhar, como via, por que fazia, por que defendia, qual era o olhar. E o filme é muito isso. O Território é o olhar indígena e o olhar do invasor, do grileiro, né, do madeireiro. Você tem esse olhar lá, dos dois lados, para que o público tire a sua própria conclusão. E aí também eu queria que ele conversasse com os Jupaú, que são conhecidos como Urueu Auau, para que os Jupaú colocassem como eles queriam. E aí eu fui com ele para a aldeia para ter essa conversa com os Jupaú. E durante a nossa descida para a aldeia, estavam tocando fogo na floresta. Os invasores, fazendeiros, tudo,
estava tocando fogo na floresta. E ele desce, me pede para parar, a gente está passando por uma área com uma queimada imensa, ele fala, para aqui que eu vou filmar. E ele desce, eu paro, né, paro a caminhonete, ele desce da caminhonete e sai filmando no meio do fogo. E eu pensei, pô, esse cara tem compromisso mesmo, né? Primeiro ele topou a minha ideia, e agora ele não tem medo de descer para filmar, sabe, essa queimada e tal. E quando ele vai e conversa com os Jupaú, com os Urueu-Uauau, eles colocam exatamente como eu também tinha colocado, que eles só topariam fazer se fosse eles mesmos filmando dentro da aldeia, a partir do olhar deles, né? E eles queriam também que filmasse com os invasores para ver o olhar do invasor. E foi assim que a gente foi fazer o filme junto com o Alex. Então, o filme, tu tem as imagens dentro da aldeia, são feitas pelos indígenas, né? Tu tem imagens que são do Tanganhe, imagem da Chay Suruí, que ela filmou também, da Borep, da Tejubi. Então, os indígenas do Biteté fizeram as filmagens dentro da terra. E fora da terra, eles, né, o Alex, o Will e o Shida, e o Jordan foram os que fizeram as filmagens com os não indígenas. Então, foi isso, foi uma negociação com eles de como... E a outra coisa que a gente colocou foi, a gente quer discutir todo o roteiro, todas as fases, todas as escolhas, e a gente fez isso o tempo todo com eles. Então, foram 3 anos e 2 meses de filmagem intensa, né, com idas e vindas, mas com a gente discutindo cada parte do roteiro, cada cena, cada coisa. E é tempo real. Todas as imagens que vocês veem, elas aconteceram, é um documentário, é vida real ali, os momentos reais. Nada foi filmado 2 vezes para montar uma cena, não. Todas as cenas elas são reais, elas aconteceram e foram filmadas naquele momento. É isso, é bem interessante, né? Ter essas cenas reais filmadas de maneira real e com visões e olhares diferentes, né? Isso é muito importante, é muito interessante ver isso. E como que foi esse contato direto com os grileiros aí? Como que chegou até essa galera? Como que foi isso? Esse não foi a gente que fez, não. Esse contato com o grileiro foram eles, o Alex, o Will e o Shida, porque eles não são indígenas, né? E a gente... Porque o Alex perguntou, mas você acha que eles vão aceitar fazer? E ali estava toda a campanha do Bolsonaro, na época, aqui é muito forte isso, e eu falei, ora, eles acham que eles estão certos. Eles vão querer mostrar o olhar deles e eles acham que o governo está do lado deles. Eles não vão ter medo de mostrar. Eles vão querer mostrar o olhar deles. E aí eles foram e conversaram com eles, né? Eles toparam, porque aí o que é mostrado do lado dos grileiros é o que o grileiro quis mostrar. É o que eles autorizaram mostrar, é o que eles permitiram mostrar, porque eles queriam mostrar a visão deles. Eles acham que eles estão certos. Tanto é que eles deram toda a entrevista no filme, né? É tempo real com eles também. Né? Então, é o olhar deles. E tudo foi filmado com os brancos. Aí não tem, com os grileiros, não tem nenhuma filmagem feita pelos indígenas. Com os grileiros foram os brancos filmando com eles. Pois é, e aí tinha uma associação, né, Neidinha, que o próprio documentário conta que depois ela foi extinta, né, ela deixou de existir, mas tinha uma associação dessas pessoas que tinham interesse na terra, né, que estavam inclusive tentando tentando tomar posse da terra, né, dizendo que essa terra eu já considero que é minha, a gente vê exatamente isso no documentário. Me parece uma situação um pouco diferente, né, em que os grileiros estavam se apresentando, digamos assim, né, uma atividade que é criminosa, mas eles estavam ali publicizando esse interesse. Como é que foi essa relação? E no documentário você cita algo que me parece ser muito importante. Aquelas pessoas que se organizaram na associação, elas são uma ponta, né?
desses interesses para tomar terras indígenas? Na verdade, se você prestar atenção na própria fala deles, eles são usados pelos grandes. Porque você imagina que para você invadir uma terra, a invasão de uma área, você precisa ter motosserra, você precisa ter combustível, você precisa ter alimentação, você precisa ter veículo, né? Você precisa de todo um aparato que é caro para invadir. Então, tu tem por trás alguém financiando. Alguém está financiando a invasão. E aquelas associações, né, que aparecem no filme, hoje tem outras. Hoje não tem mais só aquela, tem outras organizações, né, porque passou a virar uma espécie de quadrilha, né, onde você cria associação com o nome de produtor rural, mas que por trás o único objetivo é invadir terras, invadir áreas protegidas. E ele se sentiu seguro naquele momento. Ele se sentiu seguro porque eles tinham um governo que dizia que ia acabar com tudo que era terra indígena, que não ia demarcar mais nenhuma terra indígena, e que se a terra indígena tivesse demarcada, eles iam acabar com elas. Isso era campanha de governo, né? Campanha quando estava concorrendo e discurso feito durante o governo. Porque o filme é feito durante o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, o tempo todo, repetia isso, né? Ou seja, dava segurança para aqueles invasores de que o que eles estavam fazendo, que era ilegal, seria legalizado, deixaria de ser ilegal. Porque eles iam legalizar o ilegal, né? Foi essa toda a campanha durante o governo. E hoje não é muito diferente. Se você parar para pensar que no Congresso Nacional, quando o Congresso Nacional aprova o marco temporal, o que é que eles estão fazendo? Eles estão legalizando o que é ilegal, né? E era nisso que os invasores confiavam. Confiavam e confiam. Eles confiam que o que é errado hoje, que é ilegal hoje, vai ser legalizado amanhã pelos políticos que eles elegeram. É muito isso. Muito do conflito no campo é muito causado por políticos que veem nas terras indígenas e nas áreas protegidas uma forma de conquistar voto e se apropriar das terras e formar seus latifúndios. Porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver que parte da terra no Brasil está na mão de pouca gente, sabe? Está na mão de alguns que são grandes latifundiários. Em Rondônia você vai ver muito isso, muitos políticos com terras enormes, imensas. Muitas resultadas de invasão, porque se incentiva. Então, essas quadrilhas invadem uma, invadem duas, invadem três. Em alguns casos, ganham, né, terra, né, e aí vendem a terra e vão invadir em outro lugar. Porque o grande que financiou pega a terra por um preço mínimo, né, por um preço mínimo. Então, você vê o que é ilegal se tornando legal. Então, é uma espécie de quadrilha para roubar terra, né? Para se apropriar de terra. O filme mostra isso. Sim. Tem uma atividade no filme lá que vocês veem que o pessoal está rezando lá, né? Que o pessoal da associação está rezando. Lá no meio tem um político. A gente não colocou o nome porque a gente não queria desviar a atenção para eles. A gente queria que as pessoas entendessem como as pessoas são enganadas, como elas são levadas a... É pequeno sendo jogado contra pequeno. É pequeno sendo utilizado para entrar em conflito com o pequeno, né? E a gente queria que as pessoas pensassem sobre isso.
Neidinha, a gente percebe no documentário esse enfraquecimento das políticas ambientais durante o governo anterior, porque vocês mostram, né, fazendo algumas ligações para a FUNAI, e vocês não recebem a ajuda esperada naquele momento de crise, né? Gostaria de saber sobre o resultado do documentário, se vocês alcançaram o resultado esperado de mostrar o que estava acontecendo lá nesse momento, né, nessa região de Rondônia, e como é que está a relação hoje com a FUNAI e com outro governo, né, se isso mudou do ano passado para cá? Então, a gente, no governo anterior, não adiantava tu denunciar e pedir ajuda, porque ou não ia, ou quando ia, eles vazavam a informação de que estavam indo para não pegar ninguém. Mas geralmente não iam. E se vocês olharem aí na mídia, vocês vão ver um monte de operação que foi suspensa pelo o Salles, era terrível, não adiantava você pedir socorro para eles, porque eles não davam esse socorro. O que mudou de lá para cá com o novo governo, com o governo do Lula? As invasões continuam, não vou dizer que elas não continuam, elas continuam. Tanto é que em maio do ano passado, eu, a Chay e o Juripe, e mais 3 indígenas, e mais o artista Mundano e um grupo de cinegrafistas, a gente ficou refém dos invasores durante 5 horas. Nós somos mantidos refém deles dentro da terra indígena. Dentro da terra indígena, no caminho que a gente ia para a barreira da FUNAI. A diferença é que, quando a gente foi mantido refém, que eu consigo sair, eu ligo para pedir ajuda. Né? Ligo para um amigo meu que conhece o pessoal do Ministério da Justiça, né? Para que ele avisasse a Polícia Federal do que estava acontecendo. E aí o governo, na época era o Flávio Dino, o governo imediatamente ele atende o pedido e manda a Força Nacional, que hoje a gente está com a Força Nacional dentro da terra indígena, né, com o apoio da Força Nacional. Mas a FUNAI continua sucateada, porque todo aquele sucateamento que a FUNAI teve nos 4 anos não vai conseguir arrumar tão rápido agora. Porque o que foi passado para o governo atual é uma situação de penúria total da FUNAI. Neidinha. Agora, tu tens, só para concluir, tu tens uma coisa boa, tu tem o Ministério dos Povos Indígenas, que isso é um grande avanço para nós. Tem uma ministra indígena, que é a Soninha Guajajara, e uma presidenta da FUNAI, que é uma mulher indígena, a Joênia Uapixana. Isso é um grande avanço. Estou te interrompendo, Neidinha, me desculpe, é só para a gente encerrar esse bloco e falar mais sobre esse assunto no último bloco da nossa conversa aqui no Pauta 1, na Sagres TV. A gente vai, inclusive, apresentar uma imagem, enfim, com a gente, mostrando como evoluiu essa exploração, né, e a derrubada mesmo da floresta lá no estado de Rondônia, no estado inteiro de Rondônia, à exceção do território Urueu-Uauau, território indígena. A gente vai mostrar essa imagem daqui a pouco e a Neidinha vai contar mais sobre essa história de ataques à comunidade e ao território indígena já já. O Pauta 1 volta para o último bloco em poucos minutos. Fique com a gente. Já estamos de volta com o Pauta 1, que nesta edição trata sobre os ataques a territórios e comunidades indígenas, com destaque, claro, para a floresta amazônica. A gente, para isso, conversa hoje com a Neidinha Suruí, ativista dos direitos humanos e também do meio ambiente. E a gente trata, né, aqui do documentário O Território, que conta, nos últimos anos, né, como foram esses momentos de ataque ao território Uruê-Uauau. E a gente foi buscar exatamente essas imagens. Quando a gente vê esse verde aí, a fronteira que é mostrada é a do estado de Rondônia. E aí o verde vai ficando mais claro em algumas partes do estado de Rondônia. Isso é a exploração, isso é floresta sendo colocada abaixo.
do ano de 1984 até 2022 é quando a gente tem essas imagens exatamente pelo Google Earth. E aí esse verde mais escuro restante no estado de Rondônia é o território indígena Uruê-Uauau. Veja como estava lá em 1984, Rodrigo, e como foi ficando ao longo do tempo, né? Exatamente, muito triste, né? Esse time-lapse aí, muito triste ver essa situação. E, Neidinha, como você acha que se dá essa situação e é uma tendência continuar a exploração? Como que é isso? Ou esse gráfico aí um dia pode sequer voltar? Como que funciona isso, Neidinha? Então, isso é o resultado da forma de colonização da região, né? Os projetos de desenvolvimento que são pensados para a região. Primeiro, é muito claro que não é um projeto que valoriza a floresta e nem o povo da floresta. É um projeto importado do sul-sudeste, onde eles já acabaram com a floresta, já acabaram com a Mata Atlântica, acabaram com pampas, sabe? O que resta de floresta nessas regiões é muito pouco. Então, o sul-sudeste importa os governantes para cá esse modelo, né, que é um modelo destruidor. E a tendência com o avanço do agronegócio é a situação ficar cada dia pior. Se você pega aí ao longo, quando a imagem vai mostrando, é ao longo da BR-364. E nessa BR-364, eles vão destruindo povos indígenas e terras indígenas, né? Esse risco aí que vocês veem, a BR-364. Uhum. E eles vão criando uma espécie de espinha de peixe, que são as várias ramais, as várias estradas e cidades que vão surgindo e destruindo. E tu vê só o Uruê-Uauau aí no meio. Neidinha. E eu me sinto muito feliz, que eu digo sem medo de falar isso, que é graças ao trabalho da gente e do Jupaú que ainda existe floresta no Uruê-Uauau. Senão não existiria, né? Ao longo desse tempo todo. Agora, há que se refletir que com toda essa situação de mudança climática, de emergências climáticas, o avanço, sabe, das tempestades, das tragédias climáticas que se está vivendo, o Brasil e o próprio agronegócio precisa repensar suas ações. Porque o que pode acontecer e já vem acontecendo é que com todos esses eventos climáticos que tem, você vai tendo perca de água, né? Você vai tendo mais tempos de seca e você vai perdendo, né? A economia vai perdendo com isso. Porque quando tu perde água, vai ficar mais caro para tu manter a soja, para tu manter o pasto, para tu manter a vida no planeta. Se tu pensar que o Rio de Janeiro fez 60 graus, a sensação de 60 graus, isso é resultado de todo o desmatamento que vem tendo. Então, os empresários brasileiros precisam ter compromisso. Os fazendeiros brasileiros precisam ter compromisso com a floresta. Os sojeiros precisam ter compromisso com a floresta, porque isso é a sobrevivência deles. É a sobrevivência deles. Porque se eles continuarem da forma como estão fazendo, desmatando tudo, destruindo tudo, eles vão estar destruindo o negócio deles. Nós vamos sofrer, com certeza, mas eles vão perder. Eles vão perder muito. Então, precisa que eles revejam como eles atuam. Sabe, na Amazônia, como atua na Mata Atlântica, como atua no Pantanal, nos Pampa, na Caatinga, no Cerrado, sabe? Aqui em Goiás, precisa se repensar. O Cerrado aqui também, né? A gente tem... O Cerrado... Gente, o Cerrado está sendo destruído. O Cerrado... Sabia que o Cerrado está sendo mais destruído do que a Amazônia? Sim, sim. Então, principalmente nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, se não se repensar, se os empresários não repensar
a forma como esse desenvolvimento e essa economia está indo para cima dos biomas, sabe, não vai ter, sabe, futuro para a própria economia. Neidinha. Então, precisa se repensar isso. Eu queria só usar agora essa imagem que a gente viu, mais uma imagem estática, mais atualizada que a gente tem pelo sistema de satélites, né, pelas fotos de satélite que são disponibilizadas pelo Google. Essa é uma foto, né, não é um vídeo, ela não vai sair daí do que a gente está observando. Então tá ali, a terra Uruê Uauau, o estado de Rondônia, já com um verde bem mais claro, né, que é a mata indo abaixo. A minha pergunta nessa imagem... Não, tudo que é claro não é mata, já foi destruído. É isso que eu estou dizendo, é mata que foi abaixo, né, que foi derrubada. Mas a pergunta que eu quero fazer em cima dessa imagem estática, Neidinha, é a seguinte: para muita gente no país, e a gente vê isso no documentário, quando os grileiros falam que querem dinheiro, que querem progresso para suas famílias, para muita gente, talvez, essa imagem, esse verde mais claro, a floresta que foi abaixo, isso não é um sinônimo de desenvolvimento, de produção de recursos, não é uma imagem positiva? E aí a minha pergunta é, qual é a alternativa? Que desenvolvimento econômico alternativo a gente tem que ter para mostrar para quem entende assim, para quem vê essa imagem como sinônimo de desenvolvimento, que isso não é um desenvolvimento, pelo contrário, que isso é um prejuízo muito grande. Acho que eu me fiz entender, né? Tem muita gente que acha que é Sim. isso, que a economia está avançando. Sim. Então, a pergunta é: desenvolvimento para quem? Se você pensar que a maioria dessas cidades onde tu vê o desmatamento e a maioria dessas cidades tem um IDH baixíssimo, o índice de desenvolvimento humano baixíssimo, então é desenvolvimento para quem? Que se tu pensar que não gera emprego, que a mão de obra utilizada numa fazenda de soja é mínima, e geralmente é familiar, é da família, sabe? Que você troca o trabalhador rural por máquinas, então o que tu podia gerar vários empregos em mão de obra, basta tu ter uma única pessoa em cima de uma máquina para desmatar, de uma máquina para envenenar, e se tu pensar que a quantidade de agrotóxico, de envenenamento que você está jogando, que a população está consumindo, e se tu pensar que Rondônia é onde tem um dos mais altos índices de câncer, que provavelmente deva estar relacionado, provavelmente, que eu não sei, não sou médica, mas que provavelmente deve estar o consumo alto de produtos envenenados, é desenvolvimento para quem? Por que você tem tanta gente abaixo do nível de pobreza, se tu tem tanta área desmatada e tantos plantio de soja? Quem ganha? Sabe? Tem que parar para refletir, sabe? Porque, de repente, o que você pode achar que é desenvolvimento para a população, não é desenvolvimento para a população. É ganho e lucro para uma única família, para um único empresário, para meia dúzia de empresários. Se tu parar para pensar, por exemplo, um dos municípios em Rondônia que tem uma grande produção de soja é Porto Velho. Se tu para pensar que Porto Velho só tem de saneamento básico 2,5%, e que é a capital do país, em pior situação em saneamento, e uma das mais violentas do país, é desenvolvimento para quem? Sabe? Não deveríamos nós, com tanto desmatamento, com tanta soja, com tanto gado, ser o estado onde a gente não tivesse miséria, onde todas as cidades tivessem saneamento básico, nós tivéssemos as melhores escolas, os melhores hospitais. Nós não temos isso. Então, alguém está ganhando muito para que muitos fiquem na miséria e numa situação ruim, sabe? Se tu pensa no clima, sabe? Nos recursos hídricos, nas nascentes que estão sumindo, em pastos que estão ficando sem água, em agricultura que está ficando sem água,
nas secas que estão tendo, é desenvolvimento para quem? Tem que começar a pensar nisso. E qual é a saída? Né? Estou falando dos problemas, mas qual é a saída? É se pensar uma economia para a Amazônia com as características da Amazônia. Não faz sentido, por exemplo, você anda horas e horas numa região de soja ou de pasto, que tu vê as castanheiras que foram derrubadas. Sabe, as milhares de castanheiras que poderia estar gerando renda, né? E aí com a bioeconomia, com a sociobioeconomia, sabe, que você pode gerar renda com material local, com as coisas locais. Sabe, por que tu não desenvolve, por exemplo, indústrias locais? Tu não tem indústria. O nível de indústria aqui é muito baixo, nós somos apenas fornecedor de matéria-prima. Sabe, qual é a indústria que você vai ver em Rondônia? Sabe, Neidinha, que gera emprego, Então, apostar nas características locais para desenvolver uma economia que atenda às necessidades da população e não de meia dúzia de empresários é fundamental. Neidinha, a gente está falando aqui de coisas muito importantes, né? Desenvolvimento, mudanças climáticas, desmatamento, mas o documentário ele também trata de outro assunto muito importante que está ligado com tudo isso, né? Que é a questão da sobrevivência do povo indígena Uruê-Uauau. A gente percebe essa preocupação deles, né? Eles falam sobre isso, que eles são poucos, né? E eles estão preocupados com a sobrevivência deles. Queria saber de você como é que está a situação desse povo no Brasil. Eles realmente, a gente acompanhou no documentário a morte do Ari, né? Por exemplo, que era um dos guardiões ali que trabalhava com você. Queria ouvir de você como é que está a situação desse povo indígena, assim, porque ficou muito forte essa preocupação deles em manter a tradição, né, dos mais velhos, da vivência na floresta, mas também a preocupação de sobreviver, né, de novas pessoas na etnia deles. Como é que está a situação desse povo aí em Rondônia? Então, eles são produtores, né? São produtores, eles produzem agricultura. Um pouco dessa agricultura eles fazem SAF, Sistema Agroflorestais, e um pouco é para alimentação, para subsistência, e outro pouco é para comer. Eles têm casas de farinha para produzir farinha, que é um produto deles, que eles gostam e que eles vendem bem. A farinha deles é maravilhosa, maravilhosa. Mas eles também têm uma pressão muito grande, porque, como o próprio documentário mostra, eles são poucos e eles têm que passar parte do tempo deles, né? Eles têm que passar, não, eles passam, porque o Estado não garante a proteção, eles passam parte do tempo deles fazendo a proteção do território. E quando tu passa parte do tempo tendo que proteger o território da constante invasão, isso te tira do tempo de estar na roça, de estar produzindo, de estar plantando, de estar tratando da roça. Então, a vida deles está muito nesse ritmo de proteção e produção, né? Que eu preciso produzir para comer e sobreviver, mas eu preciso manter meu território protegido. E a base, eles produzem milho, banana, produzem macaxeira. Eles são bem, caçam, né? A alimentação de parte de proteína, eles caçam e pescam. É basicamente isso. E eles sofreram muito agora com a seca, porque com a seca desse ano, eles tiveram um impacto grande na questão do pescado, que sumiu um pouco. E o desmatamento também faz sumir a carne e sumir o pescado. Neidinha, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria apresentar, né, a gente olhar juntos aqui algumas das imagens que a própria Neidinha mandou para a gente, aqui para a produção, lá da aldeia, enfim, de alguns desses recursos, só para a gente encerrar essa conversa e desejar muita força, né, muita saúde
para você, Neidinha, proteção mesmo, porque eu sei que você também é ameaçada, a Tchai também é ameaçada, o documentário mostra isso. Então, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela disponibilidade de conversar com a gente e um ótimo trabalho para você aí, Neidinha. É inspirador ver você no finalzinho do documentário dizendo que enquanto você tiver vida, você vai estar azucrinando, né, digamos assim, a vida de quem quer atacar a floresta e atacar as terras indígenas. Obrigado, Neidinha. Eu que super agradeço. Aí, gente, a terra indígena Uruê-Uauau é um dos lugares mais lindos que eu já vi no planeta. Lindíssimo, com milhares de cachoeiras, de animais ameaçados, animais e pessoas ameaçadas de extinção. Tem tudo dentro dessa terra. E assim, assistam o território, assistam o programa, e quem assistiu o programa, por favor, replica, manda para o amigo, para o inimigo, para o vizinho, e nos ajudem a manter a floresta em pé, nos ajudem a manter os povos indígenas com seus direitos assegurados e vivos. Eu super agradeço, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Um grande beijo e, pessoal, compartilhe o programa aí para todo mundo. Beijo. Beleza, Neidinha, muito obrigado pela disponibilidade e pelo convite também, né? Para quem está nos assistindo, compartilhe, enfim, é isso. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa edição do Pauta 1. Fica aquela dica, nós estamos conectados aí pelas redes sociais e por lá você pode indicar qual vai ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela sua companhia, obrigado aqui pela companhia da Rawane, do Rodrigo Fumaça também. Até a próxima edição do Pauta.